No Brasil, aproximadamente 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos, 70% delas por arma de fogo. A média mundial de mortes cometidas com armas de fogo é 42%, segundo a ONU. Por essas razões, o controle de armas passou a ser fortemente demandado pela população e, em 2003, no Brasil, surgiu o Estatuto do Desarmamento. A revogação do Estatuto do Desarmamento, prevista em projeto de lei, divide opiniões. O projeto facilita o porte de armas para o cidadão comum e reduz a idade mínima para a compra de 25 a 21 anos. Opiniões contrastantes e uma relação direta com a violência. A discussão é ampla e deve ser analisada de forma cautelosa. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora do curso de Direito da Facisa, Sabrina Correia. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Tema Jurídico. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. E para fazer uma discussão que a gente entende que a senhora assume uma corrente, né, de entendimento sobre os direitos humanos, extremamente pertinente para discutir um tema como esse. Sobretudo no momento em que as pessoas estão muito tentadas a resolver fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu queria uma avaliação da senhora sobre o equívoco dentro de um Estado de Direito de se fazer justiça com as próprias mãos. Veja bem, a gente inclusive em outro programa falou sobre os linchamentos, né? E eu falava da última vez e repito, quando a gente fala sobre justiça privada, é um retrocesso do ponto de vista social, jurídico, histórico, né? Porque nós saímos da justiça privada para uma justiça praticada somente pelo Estado, que num primeiro momento era extremamente violenta e depois, a partir do século XVIII, com as ideias de Beccaria, né, começou a se pensar em proporcionalidade das penas, em humanização das penas, em reinserção, ressocialização. E aí quando a gente vem com esse discurso que é simplesmente punitivo, de violência com mais violência, né? De resolução através de penas mais duras somente, de encarceramento massivo, a gente volta, né, para antes do século XVIII. Um retrocesso, como a senhora falou, né? E o Estatuto do Desarmamento, professora, que avaliação a senhora tem em relação a ele? Ele foi um avanço, né, porque o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado, promulgado em 2003, ele traz a regulação sobre registro, sobre posse, porte de arma de fogo, a comercialização de armas de fogo. Ele também vai instituir as regras para o Sistema Nacional de Controle de Armas, né? E vai definir alguns crimes, algumas condutas que antes eram contravenções penais e aí, exatamente pela sua maior gravidade, passaram a ser crimes. Então, ele dá à sociedade e ao cidadão mais controle do que acontece com essas armas, para que elas não virem armas que vão para as mãos dos bandidos, né? E dá mais propriedade à polícia, às Forças Armadas, para poder saber para onde vão essas armas, de onde vêm essas armas, né? E realmente deixar somente quem tem a capacidade de fazer isso, né? Que seriam as polícias federal, rodoviária federal, civil, militar e as próprias Forças Armadas para usar as armas para defender a sociedade. A gente tem estudos, ou relatos, relatórios que nos indiquem, nos apontem a adesão do cidadão para a entrega, aquele que ainda tinha uma arma em casa, uma espingarda, enfim, que tinha uma arma em casa e resolver entregar para o Estado. Houve essa adesão de fato, ou a gente ainda tem muita gente acreditando que é melhor eu ter uma arma em casa, mesmo que ilegal? Não, inicialmente, né, quando houve a vigência do Estatuto em 2003 e até 2005, quando houve o referendo, então houve uma entrega significativa de armas para a população, né, da população para o Estado. Hoje a gente não tem exatamente, é uma cifra negra porque como todo mundo tinha arma em casa, né, há 10, 20, 30 anos atrás, então não há como especificar, né, quantas pessoas ainda têm em casa. Com certeza há algumas que sim, mas houve uma entrega bastante considerável.
na época do Estatuto. E esse controle do Estado, no que se refere às casas que comercializam armamento, como é que isso acontece, professora? Veja bem, quando o Estatuto foi criado, ele estabeleceu, inclusive, um tipo penal, um crime, né, para quem vende, expõe à venda, adquire armas, sem as cautelas que a lei coloca, né? Então, essa regulação, ela é feita pelas Forças Armadas, né, para poder estabelecer quem pode e quem não pode. O porte de arma, ele é permitido para as polícias, em geral, para as Forças Armadas, para integrantes de guardas municipais. Quando você tem uma quantidade maior, por exemplo, cidades com mais de 500 mil habitantes, então eles podem ter, sim, definitivamente, né, em casa ou no trabalho. Quando é uma população menor, somente durante o expediente. É possível também o porte de arma no caso de empresas de segurança privada e de transporte de valores. E há também o caso de colecionadores, de atletas, né, que praticam o tiro, e, excepcionalmente, pessoas que moram na zona rural, que tenham mais de 25 anos e que comprovem a efetiva necessidade, a residência de fato na zona rural e também que não tenham antecedentes criminais, né? Que comprovem a sua idoneidade. Interessante, porque a zona rural tem sido um alvo, pelo menos na nossa região, de criminosos, né? Exatamente. Aquela ideia que a gente tinha, não, o sítio, o campo, a zona rural, não, lá a violência não chega, chegou. E aí, quando a senhora coloca, né, não, está prevê sim que essas pessoas que moram lá... Agora, como essa justificativa? Ele precisaria de um advogado, ele vai ter uma delegacia e como é que ele pode fazer isso? Não, ele vai ter que começar um procedimento que vai ter que mostrar a residência, né, a questão da idoneidade, então ele vai ter que mostrar antecedentes negativos, né, criminais, e vai ter que passar pela capacitação, né? Porque portar uma arma de fogo, né, assim como um automóvel, não pode ser simplesmente algo que qualquer um faz, né? Uma pessoa que tenha problemas mentais, que seja psicologicamente uma pessoa instável, ela não pode usar uma arma de fogo, portar uma arma de fogo, porque ela vai ser muito mais um perigo do que alguém que proteja a sua família ou a sociedade como um todo. Agora, para ficar claro, para quem ainda tem em casa, né, ainda acredita nessa defesa de uma arma, sair utilizando como defesa, quais são as penalidades que pode sofrer aquela pessoa que mantém essa arma ilegalmente? Olha, por exemplo, no caso do comércio da arma de fogo, do tráfico, são de 4 a 8 anos, são penas maiores, né? Então, o porte de arma, a posse de arma são penas que variam nesse intervalo. Perfeito, professora. A gente volta já já com essa conversa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. É um minuto só. Estamos de volta com o tema jurídico, agora falando sobre referendo e as críticas ao Estatuto. Professora, em 2005 a gente teve um referendo popular, né, para saber se a população concordaria com a proibição da venda de arma de fogo. E a maioria não concorda, né? Não concordou naquela época. O que essa estatística, esse número, essa indicação quer dizer? Veja bem que, infelizmente, a população ainda acha que ter armas em casa é uma forma de defesa do seu direito à vida, do seu direito à propriedade, né? E que o Estado não consegue proteger o cidadão adequadamente. Eu até concordo que o cidadão deva se sentir, muitas vezes, indignado, desprotegido, porque faltam muitas das políticas públicas que o Estado deveria, né, fomentar, apresentar, regular. Mas a arma de fogo em si não vai resolver o problema nem da violência, né, nem será solução para a proteção do cidadão. Essas armas de fogo que muitas vezes vão para as mãos das pessoas que nos roubam, que nos matam,
né, na sociedade, elas são exatamente fruto de um furto, de um roubo da casa de alguém que achava que iria estar protegido com essa arma de fogo, né? Então, elas acabam indo favorecendo essa criminalidade. Exatamente, porque elas vão para essa estatística, né, negra de armas que não estão, muitas vezes, registradas, porque foram compradas há muito tempo, e que vão ajudar, muitas vezes, o criminoso a nos tirar a vida, a segurança, a saúde, os bens, né? O Estado consegue fazer algum quantitativo disso no que se refere... Por exemplo, a gente tem um tráfico de armas, né? Mas, para além disso, esse outro viés que a senhora está nos apontando aqui. Olha, essa arma que é utilizada contra a gente, muitas vezes saiu da casa do dito cidadão de bem, né? Do chamado cidadão de bem. Há algum estudo que nos mostre esse percentual? Olha, sei lá, de repente 50% dessa arma que é utilizada contra a gente vem da casa desse cidadão. Especificamente por Estado não há, mas aí tem um ponto importante. Quando o cidadão não faz o boletim de ocorrência, né, o Estado não tem como saber de onde veio essa arma. Uma subnotificação. Exatamente. Gritante. Quando é feito o boletim de ocorrência, então tem como... Olha, minha arma foi roubada. Então, vai se ver qual é a característica da arma, a numeração. Então, você tem como saber onde é que essa arma poderia estar numa futura prisão de alguém com armas, né? Quando o cidadão não notifica, não dá a notícia do crime, então há a subnotificação do próprio crime, e aí é complicado porque a polícia não tem como estabelecer estatísticas de onde acontece mais crimes contra o patrimônio, contra a vida, né? Qual é o percentual, se foi com arma de fogo ou não, se essa arma de fogo foi roubada ou não, né? Então, piora a questão da falta de informação para o Estado e para a população, consequentemente. Professora, a gente tem um movimento aí que tem trabalhado, feito uma pressão em relação à revogação dessa lei? Sim, sim. O ano passado houve um movimento de várias entidades internacionais, como a ONU, o Unicef, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Rio de Janeiro, universidades como a UFMG, a USP, a UERJ, no sentido de desarmar, né, pelo desarmamento. Porque essa intenção de revogar o Estatuto do Desarmamento é uma coisa que, na verdade, acontece, mas acelerou-se mais, agravou-se mais a partir do ano passado, né? E em dezembro conseguiu-se frear isso. Este ano, novamente, está em pauta a questão da mudança do Estatuto do Desarmamento. O projeto de lei inicial, né, era de revogação. Mas depois de algumas discussões, então entrou-se com um substitutivo e há algumas modificações que estão sendo sugeridas. Começou a ser discutido na Câmara dos Deputados, mas não foi para votação ainda porque um dos membros da comissão pediu vistas e aí a questão foi, né, suspensa. Mas, provavelmente, durante esse ano, é bem possível que vá para a Câmara dos Deputados e, sendo aprovado, também para o Senado, né? Dentre as propostas de mudança, quais as mais preocupantes? Veja, de forma geral, é o acesso mais facilitado a qualquer cidadão, né, de ter a posse e o porte de arma de fogo, né? Hoje ela é restrita, como eu disse anteriormente, às polícias, às forças armadas, pessoas que trabalham realmente com segurança ou com transporte de valores, né? E ela seria possível, por exemplo, para deputados, senadores, para membros do judiciário, né, desde analistas até juízes, promotores, para taxistas, para motoristas de ônibus, né, então, de caminhões. Então, uma liberação geral, né, professora? Praticamente uma liberação geral, né, porque as taxas, segundo esse substitutivo, seriam menores, né, o registro no primeiro projeto seria um registro definitivo, né, que hoje precisa haver uma renovação há 3 anos, né, seria definitivo. Depois de algumas discussões, no projeto passou a ficar
a partir dos 5 anos, então dos 3 aumentaria para os 5 anos, né? E também numa das propostas, porque na verdade são várias que são condensadas quando esse projeto é analisado, seria que o porte teria renovação não mais a partir de 3 anos, mas a partir de 10 anos. Do intervalo de tempo que pode acontecer N situações com o indivíduo, afetando o seu psicológico. Sim, né? Até a própria morte do indivíduo, né? E essa arma ficar para alguém da família, porque como a obrigatoriedade só seria a partir dos 10 anos, então o Estado não regula, não controla durante esse tempo, porque o indivíduo, teoricamente, estaria dentro da lei. Né? Uma outra modificação que é, para mim, preocupante demais, neste estatuto há uma regulação em relação à publicidade sobre armas de fogo, né? A proibição de que você fomente o uso da arma de fogo. No projeto, né, de modificação, no substitutivo, essa publicidade seria liberada. De fato, um retrocesso, professora. A gente volta já. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta, falaremos sobre casos de repercussão nacional envolvendo violência e a posse de arma de fogo. Alguns casos de violência envolvendo o uso de armas de fogo são temas desse bloco. Professora, enquanto a senhora falava da história da possibilidade, caso passe, né, a proposta de mudança de comerciais, né, publicidade em relação à venda de arma de fogo, eu me lembrava da questão dos casos que a gente tem, o risco que se corre com crianças, né, que vivem em casas que têm armas de fogo. E aí, geralmente, como a gente falava aqui no intervalo, isso é tratado como uma fatalidade, o que não é verdade. É decorrente, né, dessa possibilidade de ter um objeto que vai gerar violência e que pode gerar morte. Né? A gente sabe que crianças são muito suscetíveis a acidentes domésticos, né? Com uma água quente, com móveis. Né? Então, ter uma arma de fogo é mais um complicador nessa possibilidade de acidentes. E não é simplesmente uma fatalidade, é decorrente, né, da desnecessidade de um elemento perigoso na sua casa. Claro, quando você é alguém que trabalha com isso, por exemplo, né, de uma empresa de segurança, policial, militar, é necessário que você esteja com ela em casa, mas, claro, com todas as cautelas. Inclusive, o Estatuto do Desarmamento, ele prevê um crime chamado de omissão de cautela, que é quando você não tem os cuidados necessários e você facilita, né, o acidente de uma outra pessoa por causa do seu descuido com a arma de fogo. Além do que está trabalhando uma cultura na criança de que, olha, segurança mesmo a gente tem com uma arma em casa, né? É a forma que eu tenho para me proteger, não é com o Estado. E, ao mesmo tempo, essa questão da fragilidade do Estado ou dessa descrença na força e na presença do Estado, isso me faz lembrar uma colocação da ONU, né? Uma defesa da ONU de que não existe desenvolvimento sem paz, da mesma forma que não existe paz sem desenvolvimento. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre essa colocação da ONU. É perfeita, porque quando nós falamos da violência no nosso país, né, claro que há outros fatores que intervêm, mas o fator principal é a questão das desigualdades sociais. A desigualdade social no nosso país, ela é o vetor da maioria dos problemas que a gente tem, não só da violência, né, como muitas vezes da impunidade, porque a pena que é utilizada para punir alguém de uma classe social mais abastada é diferente da pena de alguém de uma classe social menos abastada. Isso gera revolta, né? A indignação das pessoas, ela é transformada em atos de violência. E isso não pode desenvolver um país. Um país que tem uma cultura voltada para a violência não pode querer colher paz. É algo que é impossível, né? Então, se a gente, desde das nossas crianças até os adultos, a gente incentiva
uma cultura de violência, uma cultura de guerra, né? De uma classe contra a outra, de uma situação, né, econômica, social contra a outra, nós não podemos estabelecer uma sociedade que seja democrática, né, que seja plural, que seja igualitária no gozar de direitos e no cobrar de obrigações. Enquanto a gente estiver nessa sociedade que é excludente, né, quando a gente trata dentro da academia, a gente ainda tem muito preconceito, até quando a gente usa o termo de desigualdade. Não, isso está lá nos conceitos de Marx, né? Utiliza uma linha marxista, isso já está ultrapassado, mas temos também, baseado em Foucault, o da exclusão, né? Vivemos numa sociedade que é excludente e não dá para a gente fechar o olho para isso. E vai atrás só desse viés mais imediatista, de resolver a coisa de forma mais imediata. Então, e, mais uma vez, se o Estado não está resolvendo, eu mesmo vou lá e resolvo. Um dos argumentos, por exemplo, dos defensores, e infelizmente não são poucos, né, de que o cidadão deve ter o direito de se armar, qualquer cidadão, né, é a questão de que, como o Estado não me defende, eu preciso ter o direito da minha defesa. Nessa nova proposta, a possibilidade do cidadão ter um número de armas maior, ao meu ver, faz cair por terra qualquer argumentação nesse sentido. No Estatuto, o cidadão pode ter até 6 armas, né? E na proposta nova, isso aumentaria para 9 armas. Eu não consigo entender como 9 armas, né, são interessantes, são necessárias, melhor dizendo, para a legítima defesa do cidadão comum. Né? São 9 armas que poderão ir ilegalmente para pessoas que cometem roubos, para pessoas que cometem homicídios, que vão entrar no mercado negro, né, e que vão simplesmente deixar mais perigosa essa vida que nós temos. A Paraíba tem se mobilizado contra esse tipo de manifestação, professora, de alguma forma, junto à bancada? Não, porque boa parte da bancada é favorável a esse afrouxamento nas regras do Estatuto do Desarmamento. E, de alguma maneira, representa o sentimento da comunidade paraibana? De uma boa parte da população, né? Porque os interesses, né, desse afrouxamento, né, dizem respeito, claro, a uma boa parte da população que se sente indignada. Mas também é importante que a gente tenha coragem de dizer isso, né? Também vão favorecer as pessoas que fabricam e comercializam armas. O maior lobby, a maior campanha é deles, porque quanto mais armas forem, né, comercializadas, mais lucro essas pessoas terão. Né? Mais empresas de segurança serão formadas. Eu costumo dizer em sala de aula que esse medo, ele é algo legítimo. A gente não pode dizer que nós não estamos numa sociedade violenta, que a criminalidade diminuiu. Isso seria, claro, tapar o sol com a peneira. Né? Mas também essa sensação, muitas vezes maior do que existe, de medo, ela favorece essas pessoas que vivem do comércio da violência. Jogo de interesses, né, professora? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bom conversar com a senhora. E espero poder, outras vezes, com outros temas, a gente estar aqui, mais uma vez, favorecendo o telespectador com uma conversa de um nível como esse. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta a nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.